A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus por tudo, graças a Deus. Agora depois de velho, vamos dizer assim, dizem que nunca é tardio para aprender. Eu tenho receio dessa expressão, porque eu não creio que essa expressão se aplica no espiritual, né? Tem belas expressões que são venenosas, mentirosas, são sofismas, né? Então, confesso que eu acho essa expressão bela, mas eu fujo dela, né? Repudio ela para que ela não venha entrar no meu coração. Expressão que diz o seguinte: nunca é tarde para aprender. Só o Senhor Deus é quem sabe, né, de todas as coisas. E o tempo pertence ao Senhor Deus, né? É igual também a uma outra bela expressão que diz: enquanto a vida há esperança, né? Essa expressão é bem sagaz, bem sutil, portadora de uma sutilidade que ultrapassa toda e qualquer compreensão humana. Porque nessa expressão há o tempo. Enquanto há vida, tempo, né? Enquanto há vida há esperança. Então, se a gente colocar lado a lado com a reta justiça, nós vamos crer que isso é mais um sofisma de Satanás. Por que razão? Porque o tempo e as estações pertencem exclusivamente a Deus, né? Ao Senhor Deus. Então, é somente o Senhor Deus é quem tudo sabe e quem tudo pode, né? Somente o Senhor Deus é quem sabe se há tempo ou se não há mais tempo. E nós não sabemos de quando o tempo termina, né? Nós não sabemos quando vai terminar e quando termina, né? Para muitos, né, o tempo termina hoje, né? Bem bom. Então, nos faz lembrar de uma verdade nas Escrituras que diz o seguinte: põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Então essa verdade, que talvez ainda haja esperança, anula esse sofisma, essa mentira, né, de quanto à vida há esperança, né? Bom, até o momento presente, eu não encontrei nenhuma passagem nas Escrituras que confirma essa expressão, né, enquanto há vida há esperança. E outra coisa também é a parábola que nós encontramos na parábola das 10 virgens, né? Quando as virgens sábias aconselhou, exortou as virgens insensatas a ir comprar o azeite, né? Aí elas foram, mas quando elas foram, já era tarde demais. Veio o noivo, né? Veio o noivo veio. Então, é claro que não é verdade enquanto há vida há esperança. Eu estou aqui falando, mas eu não sei nem daqui o próximo minuto, se eu vou chegar ao próximo minuto, se eu vou ter mais 10 suspiros, respiro, né? Respirar, que o respirar implica o aspirar e o respirar, né? Mas bom, então nós não sabemos nem daqui a pouco, né? E essas expressões enganosas, elas são enganosas. E esse tipo de engano pode levar e leva, se entrar no nosso coração, pode nos levar a fazer com que o temor a Deus venha a ser esfriado em nossos corações, né? E nós em todo o tempo devemos temer a Deus, o Deus vivo, o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que somente Ele tem o poder para matar o corpo e a alma e lançar ambos no inferno. E lá no Apocalipse nós encontramos também um brado, né, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glórias, né? E o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, nós devemos temer a Deus, né? Primeiro, temer a Deus, né? O Deus bom, misericordioso, compassivo, longânimo, perdoador, mas também Ele é justiça e juízo, né? E o tempo e as estações pertencem exclusivamente a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então nós não sabemos, né? E nas nossas falas deve haver temor. Temor, isto é, respeito a Deus e a sua palavra. A sua palavra é fiel e verdadeira. Então deve haver temor na nossa fala. As nossas falas
deve estar recheadas de temor a Deus, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ser prudentes no nosso falar, né? Nós temos que nos esforçar, dedicar para guardar as Escrituras, né, em nossos corações, né? Então, para que não venhamos pecar contra o Deus dos céus, como diz o salmista, né? Num certo lugar ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse guardar a palavra de Deus, hoje nós podemos dizer guardar as Escrituras, os mandamentos do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, né? Exige da nossa parte, exige que nós examinemos com zelo as Escrituras, né? E meditemos nela, para que ela venha estar guardada em nossos corações, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, se nós examinássemos a nós mesmos, nós ia sentir envergonhado, né? As nossas misérias, né? A nossa pobreza, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre é pouco, né? Muitos de nós crentes miseráveis mesmo, miseráveis, mas miseráveis mesmo, né? E muitos de nós ficamos bravos, não aceitamos, né? Porque nós não temos compreensão do miserável, do significado, do real significado de miserável, né? E isso, não sei quantos anos após a convenção de Paulo, né? Foi necessário Paulo passar pela experiência do espinho na carne, experiência desagradável, dolorosa, né? Para que ele obtivesse a compreensão de que ele era miserável, né? Então o Senhor Deus, naquele tempo ali, naquele momento, né? Como que o Senhor Deus dizendo: chegou a hora, chegou o momento de eu te ensinar, de te levar a compreender que você é miserável e você não tem essa compreensão, né? Paulo era pecador, né? Sujeito às mesmas paixões carnais que nós somos, né? Mas bom, então Paulo confessa ter orado, pedido a Deus por 3 vezes para que tirasse o espinho na carne. Ali denota que Paulo havia confiança no Senhor Deus, né? Então provável que a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ele orou com convicção, com certeza, de que o Senhor iria não só ouvi-lo, mas também atendê-lo, né? Atender o seu pedido, tirando o tal espinho da sua carne. Mas não aconteceu como Paulo pediu, né? Aconteceu como o Senhor quis, né? Então, resultado, aonde que Paulo exclamou com sinceridade: miserável homem que sou, né? Então muitos de nós, o Senhor Jesus, né, talvez a semente dessa revelação foi plantada pelo Senhor Jesus, né? E a plenitude dessa revelação nós encontramos em Paulo, né? Nas cartas de Paulo e através de Paulo, né? Então o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados, né, os pobres de espírito, né? Então, e depois nós podemos crer que a plenitude dessa revelação, bem-aventurados os pobres de espírito, né, se completa lá em Paulo, que é miserável, né? Mas bom, então muitos de nós são para lá de pobres espiritualmente, né? Só lembrar daquele anjo da igreja de Laodiceia, da igreja mora, do pastor Morno, né? Porque a carta foi direcionada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, né? Tu tens fama de que está vivo, mas tu estás morto. Isso diz o fiel verdadeiro, né? Aquele que sonda e conhece os corações, o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus disse: mas não sabes tu que tu és pobre, né? Nu, cego, né? E mais adiante, no versículo seguinte, o Senhor Jesus não estava ali sentenciando ou condenando aquele anjo, aquele pastor da igreja de Laodiceia, mas o Senhor, né, provando mais esta vez o seu eterno amor para com ele, né, para que ele viesse enxergar a sua miséria, né, e viesse se arrepender, né. Mas bom, então mais adiante o Senhor dá um conselho, deixa um conselho para ele, aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo, né, e adquires colírio para que unja os teus olhos e veja, e adquires também vestes para que cubra a tua nudez. Mas bom, uma das características negativas, falta desse pastor, era que ele era pobre, né? Ele dizia ser rico, né? Mas ele estava redondamente enganado, né? Redondamente enganado, ele era pobre. Então o Senhor deixou bem claro para ele
que ele era pobre, 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 né? E não só pobre, né? Termina lá o versículo dizendo desgraçado, e outras traduções miserável, né? E ele não enxergava isso. E é um perigo, irmão, a cegueira espiritual. Multidões e multidões de crentes em Cristo Jesus, né? Caminham no engano. Por exemplo, hoje é possível crer sem hesitação que hoje multidões de crentes estão caminhando no engano, estão vivendo no engano, né? E nós temos que ter cuidado, né? Talvez eu faça parte dessa multidão que caminha no engano. Sou eu que tenho que me cuidar e buscar da parte do Senhor a certeza, né, de que eu não estou no engano. É possível sim que eu esteja enganado, e não sei, porque aquele que vive no engano, ele não consegue enxergar que está no engano, né? Então os que vivem no engano vão vivendo até findar o tempo dado pelo Senhor Deus, o tempo de se arrepender, tempo que nenhum de nós sabemos quando termina, né? Então aí nós, por descuido, por viver no engano, né, por desprezar a verdade de Deus, por desprezar a luz de Deus, por desprezar a cura de Deus, aí nós vivemos no engano, né? E Pedro deixou bem claro, traz uma revelação tremenda, que deve nos causar temor e tremor. Pedro, ele revela dizendo o seguinte, que o juízo de Deus, o julgamento de Deus, o julgamento de Deus começa por nós, casa de Deus. Por nós crentes em Cristo Jesus, né? E esse julgamento, irmãos, ele pode vir a qualquer momento na nossa vida, a qualquer momento, e no momento que nós menos esperamos, o Senhor pode nos cortar fora, né? Nós fomos enxertados uma vez, isso é, se nós fomos verdadeiramente enxertados em Cristo Jesus, e se fomos, né, há um tempo determinado pelo Senhor Deus, onde Ele vem, né, e nos poda, nós galhos, nós ramos, né, poda aquele somente que produz frutos, né, para que dê mais fruto e fruto com qualidade. E esse podar dói, irmãos, dói. É tirar coisas de nós, nos libertar de coisas que não glorificam a Deus, de galhos secos, de pequenos galhos secos e frutíferos, né? Então o pai, o agricultor, ele vem no seu tempo e poda os ramos, os galhos frutíferos, né? Mas também, nessa mesma vinda, ele corta fora aqueles que não produzem fruto, galhos estéreis. Então é possível sim estar enxertado em Cristo Jesus e não produzir fruto. Estar enxertado em Cristo Jesus é esse galho estéril, né? Lá no coração do crente, o crente rejeita a seiva, a essência da árvore, da oliveira verdadeira, lá no seu interior, né? Uma das razões, das causas, quer dizer, é o endurecimento do coração, né? Que nos faz lembrar que diz o escritor aos Hebreus, aconselhai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o engano do pecado, ele endurece o coração. E uma vez o coração endurecido, ele passa a rejeitar a seiva, a essência, né? Que não só dá vida, mas que faz o galho ser produtivo, ser frutífero, né? O exterior, outrora, nós éramos chambuzeiros brabos, imprestáveis, que só servia e serve para ser queimado no fogo. Aí o Senhor, por sua bondade e misericórdia, foi lá e nos desligou do mundo das trevas, né? E enxertou nele. Então aí vai levar tempo, é um processo de transformação, né? Aí nós, com aparência de jambuzeiro, depois de enxertado, o enxerte ser sarado, né, que tem que fazer um corte. Depois desse corte ser sarado, nós vamos recebendo a ceifa, a essência da oliveira verdadeira, né? E vamos ser transformados cada vez mais, né? Até virar um galho da oliveira, com aparência de oliveira, as folhas, né? E pronto. Então, é um processo, não é da noite por dia, né? Aí depois chega a altura de produzir fruto, que tem estação própria para produzir fruto, né? Então, pelo fato do coração estar endurecido pelo engano do pecado, aquele coração vai rejeitar a essência da oliveira, a seiva da oliveira, né? Então ele não vai produzir fruto.
vai estar ligado em Cristo Jesus e não vai produzir fruto. E aí o pai, o agricultor, ele vem no tempo dele, tempo, dia e hora que ninguém sabe, né? Ele vem e poda os galhos frutíferos para que dê mais fruto e corta fora os galhos imprestáveis, frutíferos, estéreis, né? Então nós não sabemos, irmãos. Pode ser hoje, né? Pode já ter acontecido, né? Hoje de manhã, e o crente não saber que ele foi cortado. Então o que acontece? Muitos vivem no engano, né? Se nós... Às vezes eu fico pensando, será que nós temos compreensão do que é a condenação eterna? O lago eterno de fogo ardente, como as escrituras nos revela? Será que nós temos compreensão? Às vezes eu tenho minhas dúvidas, porque se nós tivermos compreensão do que é a condenação eterna, se nós vêssemos o nosso próximo irmão nosso em perigo de perder a salvação e ser lançado na condenação eterna, irmãos, eu creio que nós teríamos uma falha, um comportamento energético em advertência ao nosso irmão, né? Eu vivi uma experiência, a experiência todos nós vivemos, né? Mas o Senhor me trouxe uma lembrança, um fato, para que eu viesse a ter compreensão, né? É um dos trabalhos de Deus, dos ensinamentos, métodos de como o Senhor ensina. É um dos métodos que o Senhor ensina na pessoa do Espírito Santo de Deus. E Ele vos ensinará todas essas coisas, né? Então o que acontece? Lá na minha juventude, talvez eu tinha uns 24 anos de idade, talvez. Um dos meus irmãos, né? Tava lá alguns jovens adolescentes que montavam na bicicleta e soltavam o freio e deixava a bicicleta descer. Então alcançava uma velocidade um tanto até assustadora, né? Mas o problema é que lá no pé desse morro, dessa descida inclinada, bem inclinada mesmo, havia uma rua que cruzava, havia um cruzamento. Então ali denotava o maior de todos os perigos. Tinha o perigo da queda, que poderia cair e relapar todinho, né, quebrar todo e até morrer. Mas depois tem um segundo maior perigo, que era o maior perigo de descer, de fazer aquilo que eles estavam fazendo, era de vir um carro em alta velocidade no cruzamento e atropelar, né, o que descia de bicicleta. Desnecessariamente, né, tinha alguns jovens adolescentes da igreja que estavam fazendo isso. E houve um momento que um dos meus irmãos, né, ele montado na sua bicicleta estava preparado para descer. Então o Senhor me trouxe a lembrança desse momento, me fez lembrar desse momento. Eu lembro que eu pus a mão no guidão da bicicleta e comecei a implorar o meu irmão para não descer, Eu implorei, quase chorando, eu pedindo ao meu irmão, não faça isso, não desça. Mas o meu irmão não me deu ouvido e acabou descendo o morro com a sua bicicleta, né, em alta velocidade. E assim que ele chegou lá embaixo no cruzamento, passou uma Kombi, um carro Kombi, numa certa velocidade. Irmãos, foi por um triz que esse meu irmão não bateu de frente no meio da Kombi. Irmão, se isso tivesse acontecido, olha, no mínimo dos mínimos, esse meu irmão teria sido todo quebrado e muito provavelmente morto, né? É uma aventura. Mas bom, então me trago essa lembrança, né? E como que uma voz me disse assim, né, me dizendo assim: é assim, meu servo, que eu quero que você exorte, que você aconselhe, né? E outra coisa, irmãos, aí eu tive entendimento, falei assim: não há nada mais perigoso nessa vida, não há nada nessa vida de tão horrível, de tão perigoso, que se possa igualar com a condenação eterna, né? Então quando alguém que a gente ama está diante de um perigo, causa pavor em nós, né? Um perigo aqui dessa vida causa pavor em nós. Agora, irmãos, quanto mais a condenação eterna, né, deve causar pavor em nós, angústia em nós, de nós vermos filhos, pais, mães, irmãos em perigo, né, que nós pressentimos, irmãos. Há um sentimento que vem de Deus em nosso coração, irmão, pelos frutos, pelo comportamento, né? Então nós podemos entender que aquele nosso irmão na fé ou na carne, ele está correndo o maior de todos os perigos de ser lançado na condenação eterna, né? Então nós deveríamos, irmãos, eu creio, eu me atrevo a dizer que se nós amássemos uns aos outros no amor de Deus, com o amor de Deus, com certeza, irmãos,
uns aos outros nós exortaríamos, nós aconselharíamos todos os dias, né? Para, como diz o escritor de Hebreus, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, né, irmãos? Porque uma vez o coração endurecido pelo engano do pecado, é se o Senhor achar graça, se interessar a quebrar aquele coração, a quebrantar aquele coração que uma vez foi endurecido. Aí, irmãos, né, eu creio que os irmãos sabem, né, que é o sofrimento, a dor mais terrível, né, que é o instrumento que quebra o coração, né, que esmoia o coração, duro, é o sofrimento, né, o pavor, o sofrimento, a dor, né. Então, nós não deveríamos desejar que, ou descuidar que nós mesmos, ou o nosso próximo, venha passar por esse processo, se necessário ele passar pelo processo da dor, para que o coração dele venha quebrantado. Para quê? Para quê? Né? Para que isso? Né? Sendo que hoje nós podemos ter cuidado, vigiar, né? Ter cuidado, vigiar com o engano do pecado, para que o nosso coração não venha ser endurecido. E pode ser, irmãos, que o Senhor Deus não queira, né? Os irmãos lembram de Esaú, e Paulo citou Esaú. Ele disse que, Paulo aconselha assim, não sejais profano como foi Esaú. Esaú, irmãos, né, segundo as escrituras, ele buscou arrependimento com lágrima, mas com lágrima mesmo, com choro, com pranto, e não alcançou o arrependimento, irmãos. Não alcançou. Então, mas isso é muito sério, mais sério mesmo, irmãos. O Senhor Deus, ele pode nos rejeitar, irmãos, nos reprovar, ou ele pode nos entregar aos sentimentos perversos, capítulo 1 de Romanos, que todos sabem, conhecem, né? Então o Senhor Deus pode nos entregar assim a mim, a você, né? Aos nossos pais, aos nossos filhos, seja quem quer que seja, irmãos, nós estamos sujeitos, né, a ser entregues por Deus aos sentimentos, aos demônios perversos que há lá dentro dos nossos corações. Demônios, espécie de demônios, de sentimentos demoníacos que estão acorrentados, né? E que o Senhor que tem a chave, só Ele tem a chave da morte e do inferno. Irmãos, ai de nós se o Senhor soltar esse demônio, nos entregar o nosso coração a esses sentimentos perversos, irmãos. Ai de nós, ai de nós, ai de nós, né? Então, irmãos, nós devemos, se nós amamos uns aos outros, nós devemos exortar uns aos outros em amor, exortar a temer a Deus. Cuidado, fulano, vigia na sua fala. Mas como assim? Fala assim, não, no meio dessas suas falas aí, dessa sua fala, saiu algumas palavras que denotam ausência de temor a Deus no seu coração. Ah, mas você está me julgando? Sim, eu estou te julgando. Eu estou te avaliando, te examinando, baseado na reta justiça. Eu não estou te condenando, eu não estou te crucificando, eu estou te julgando os seus frutos, a sua fala. E segundo o meu entendimento, baseado na reta justiça, você saiu da sua boca algumas palavras que denotam que você está vazio de temor a Deus. Cuidado, 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 vigia. Vigia. Tenha cuidado com a sua fala. Teme a Deus. Pode ser, irmão, que o nosso irmão nos ouve, né? Agora imagine, irmãos, chegar lá no juízo, no grande dia, irmãos. Aqueles que forem condenados à condenação eterna, ao lago de fogo eterno, amigos, familiares, irmãos da igreja, irmãos que hoje, né, nós temos como irmãos em Cristo, chegar perto de mim, de você e dizer, olha fulano, olha para onde que eu estou indo agora, olha o meu destino, foi revelado aqui, porque lá no grande dia, irmãos, tudo vai ser revelado, sentimentos, pensamentos, palavras, obras, tudo vai ser revelado. Aí, irmãos, vai ser revelado aquele sentimento que nós tivemos, né, a respeito do nosso irmão, e nós nos acovardamos, nós entregamos a timidez, nós fomos tímidos, fomos covardes, e não aconselhamos em nosso irmão, e não dizemos ao nosso irmão, olha fulano, eu estou sentindo, eu tive um sentimento, não está bem diante de Deus, de que você está sendo inimigo de Deus, cuidado, cuidado. É lógico, né, irmão, que se for crente bode, ele não vai gostar e vai dar cabeçada em nós, mas nós temos que falar, irmão, nós não podemos nos acovardar, pois eu creio firmemente, irmão, por revelação, que no grande dia, né, vai acontecer isso, de aqueles próximos de nós que forem condenados à condenação eterna, eles vão lamentar e vão nos dizer, por que você não me falou a verdade?
Por que você não me aconselhou? Talvez se você tivesse me aconselhado, me repreendido, talvez eu teria enxergado e me arrependido e buscado arrependimento da parte do Senhor. Por que você não me repreendeu? Por quê? Por quê? Né? E, irmãos, e outra coisa que nós devemos considerar, irmãos, e temer a Deus, é que a nossa omissão, irmãos, pode nos levar à condenação eterna. Pode sim, irmãos. Muitos crentes omissos vão ser jogados, vão ser lançados na condenação eterna. Então, hoje, muitos de nós, eu também faço parte, irmãos, eu também estou no meio, né? Eu também sou barro. Embora que nós devemos entender que o Senhor Deus é quem criou, é quem fez do mesmo barro, de um só barro, Ele fez duas classes de vasos. Vasos para honra e vasos para desonra, né? Então, eu também faço parte, né? Eu tenho que ter cuidado, buscar do Senhor o discernimento, o entendimento, se eu sou vaso de honra ou vaso para desonra, né? Mas bom, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, muitos bons crentes, irmãos, vão ser lançados na condenação eterna, no lago de fogo ardente, no lago eterno de fogo ardente. E a pergunta é essa: será que nós temos compreensão, irmãos, do que é a condenação eterna, do que é o eterno lago de fogo ardente? Segundo as Escrituras nos fala, nos diz, irmãos, será que nós temos? Será que nós temos compreensão do que é a condenação eterna? Né? Eu creio que se nós tivéssemos a revelação do que é o inferno, a condenação eterna, irmãos, nós não brincaríamos de ser crente. Nós não brincaríamos com as coisas santas de Deus. Nós não zombaríamos de Deus e da sua palavra. Nós não zombaríamos, irmão. Nós abraçaríamos a oportunidade a cada instante. Por exemplo, a cada dia, irmão, que nós vivemos, o ontem, 24, 48 horas atrás, o ontem, foi um dia cheio de oportunidade. A maior de todas as oportunidades que nós tivemos ontem e estão tendo hoje é de buscar ao Senhor, é de pôr a nossa cara no pó, né? E se humilhar perante o Senhor, pôr a nossa boca no pó e se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso, né? Na esperança de que ainda haja esperança para nós. Olha, na esperança de que haja esperança para nós, né? Então, hoje é tempo oportuno de nós confirmar a nossa salvação. Imagine, irmãos, às vezes eu fico pensando comigo, né? Foi necessário passar por certa experiência e ser criticado, duramente criticado, ser chamado de desigrejado, de desviado e outras coisas mais, né? Eu tive que passar por uma experiência para que eu viesse ter certas compreensão do que me adiantava, irmãos, do que nos adianta, quer dizer, expulsar demônios, curar os enfermos, profetizar e acontecer, se nós estiver caminhando sem certeza de salvação. Do que nos adianta, irmãos? De nada adianta. Mateus capítulo 7, 22 e 23, ali são bons crentes, bons obreiros, irmãos. Expulsa demônio, prega com eloquência, mas não tem certeza de salvação. E quando não tem certeza, irmãos, aí é complicado. Não vou nem entrar em detalhe. Então, irmãos, há coisas que são enganosas, mas enganosas mesmo, um engano que ultrapassa toda e qualquer compreensão humana. O meu Cristo estava sendo a igreja, a congregação, o ministério, e não a Cristo, o Cristo de Deus, né? Nós vemos o Senhor Jesus nos advertindo na sua palavra a respeito dos falsos Cristos, pois virão muitos falsos Cristos e virão no nome do Senhor, irmãos. Foi até meu irmão que essa semana me citou, me lembrou dessa palavra do Senhor Jesus, dessa advertência do Senhor Jesus. E virão muitos, né, falsos cristos, né, e virão no nome do Senhor. E hoje, irmão, nós devemos perguntar, irmãos, Senhor, orar a Deus com interesse, irmão, de coração, olhar para as advertências do Senhor e levar a sério e considerá-las e orar ao Senhor. Senhor, o Senhor nos advertiu a ter cuidado, a vigiar. São muitas as classes, Senhor, mas eu não tenho compreensão do que é lobos cruéis, eu não tenho compreensão do que é obreiros fraudulentos, eu não tenho compreensão nenhuma do que é falsos cristos, eu não tenho compreensão nenhuma do que são anticristos, né? Eu não tenho nenhuma compreensão nenhuma do que é falsos profetas, e são muitos, são diversidades e variedades. Então, é muito provável, irmão, nossa, irmão, isso deve causar temor em nós, e tremor, né? Ao ouvir, ao ler, ter conhecimento dessas verdades, essas advertências do Senhor Jesus. Será que nós não caímos, irmãos, nos laços dos anticristos, dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos obreiros fraudulentos, dos cães, né?
dos falsos profetas? Será que não, irmãos? Nós temos a certeza que não caímos? Será que temos a certeza? Será que nós temos em nós a certeza da nossa salvação? Será que nós temos? Ou será que nós estamos no engano, caminhando no engano? E só há de saber no grande dia, onde será tarde demais. Porque no grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, no Teu nome nós profetizamos, no Teu nome nós expulsamos demônios, no Teu nome nós curamos e realizamos maravilhas. Mas é só lá no grande dia, irmãos, que muitos hão de enxergar. Só lá é que muitos bons crentes que hão de enxergar que estavam no engano, que estavam enganados. Então, se nós amássemos uns outros, irmão, creio eu, se nós amássemos uns outros no amor de Deus, irmão, no romantismo, não é na paixão, não é essa definição enganosa de amor criada pelos filósofos, homens malignos, homens inspirados por Satanás, sabedoria humana, sabedoria essa carnal, maligna, sabedoria terrena, onde os homens criados, que são eles, homens, instrumento de Satanás, filhos das trevas, homens sem Deus, sem salvação, sem a luz de Deus, são eles que criam as palavras, Me parece que no Brasil são criados por dia uma média de 3 a 5 palavras por dia, Então, palavras criadas por homens sem temor a Deus, E isso também nos aperta, irmão, nos aperta muito, porque há palavras que são belas, que é a figura do fruto do conhecimento do bem e do mal, Que dá conhecimento, que dá inteligência, que dá sabedoria humana. E Tiago, salvo engano, acho que é Tiago que diz que a sabedoria terrena, a sabedoria humana, ela é carnal, ela é maligna, E que nós devemos buscar a sabedoria do alto. Quem não tem, peça a Deus que Ele dá em abundância, Então, irmãos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que é loucura. Pode parecer loucura. Irmãos, o crente que é selado, que tem o selo da salvação, o crente escolhido, eleito do Senhor, ele pode ser fraco, irmão, tendo pouca força, guardasse a minha palavra. Irmãos, pode ser um fraco que tropeça 70 vezes 7 num dia só, irmãos. Mas se ele é salvo, se ele tem um selo, se ele foi selado com o selo da salvação, irmãos, eu vou dizer uma coisa: esse crente, ele tem uma fala, irmãos, ele tem uma linguagem dada por Deus, ensinada a ele pelo Espírito Santo de Deus, aquele que ensina todas as coisas, A fala dele é diferente, São palavras simples, palavras objetivas, simples e objetivas. E nós sabemos que, eu tenho vergonha de falar, mas vou falar, Eu passei por uma fase uma vez, irmãos, que eu queria enriquecer a minha mente de palavras bonitas. Eu achava bonito, mas bom, eu achava bonito. Eu vi os grandes pregadores aí que chamam de avivalista, como Marco Feliciano, o Abílio Santana, que fala muitas palavras difíceis, que fala para crentes que tem a 4ª série. Por exemplo, eu estudei, eu só concluí a 5ª série, comecei a 6ª e parei, Então não adianta eu tentar falar bonito igual um doutor, que não funciona, Irmão, o trem vergonhoso é você ver obreiro, crentes, pastores, pregadores, irmãos, camarada, nem um 1º grau completo tem, mas quer falar como se tivesse feito mestrado e doutorado, quer falar aquelas palavras bonitas, Então, irmãos, teve uma altura que eu entrei por esse caminho, Eu lembro que eu queria citar até nome de filósofos, se eu não estiver equivocadamente equivocado, sendo que o simples é se eu não estiver enganado, mas aí tem que falar equivocadamente, equivocado, igual essas palavras que terminam com mente. Será por que dessas palavras? Infelizmente, atualmente, alguém já se perguntou? Mas bom, devemos lembrar que toda sopa tem veneno, irmãos. Toda sopa tem veneno. Por mais obediente que seja o profeta e o servo do profeta, toda sopa tem veneno, e é necessário pôr farinha na panela onde está a sopa, irmão. Mas bom, cada um e cada um. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. Senão vai dar a ideia que eu estou querendo doutrinar e ensinar. Não. O meu objetivo é de falar na esperança de que aquele que me ouve pare para pensar, para meditar, Então que a consciência daqueles que me ouvem, as consciências daqueles que me ouvem sejam agitadas, Que acorde, seja despertada, acordada para a meditação no que diz as Escrituras, Então, voltando ao assunto. Então, irmãos, o crente pregador, ele pode ter unção. Até então, tem uma coisa, beabá, irmão, do discipulado. É triste, mas
As coisas que agora eu estou aprendendo, aos 51 anos de idade, que agora eu estou aprendendo, eu deveria ter aprendido lá atrás no discipulado. E uma das coisas que eu não enxergava, irmão, que o nosso discipulado, né? O nosso discipulado, ele é pobre, mas pobre, irmão, é pobre. Basta dar uma olhada, irmão, para as escolas seculares, lá dos filhos das trevas, o zelo que eles têm, irmão, para que haja o maior índice de aprovação, né? Há métodos de ensino para levar a compreensão, para que o aluno venha obter compreensão, e quando ele vier fazer a prova, bom, está um calor de matar, irmão. Ó, o trem tá piscando, dá para ver, não, 26 graus. Mas aí o que acontece? O que acontece? Então, irmãos, se nós olhássemos para os escribas e para os fariseus, né, irmãos, pela justiça dos escribas e dos fariseus, irmãos, nós ia ficar chocados com a nossa falta de zelo, né? Eu também já fiz parte daqueles que andava criticando, né? Sinto vergonha, mas andava criticando os adventistas, os batistas tradicionais, os do candomblé, os da Ubanda, os da Quibanda, os espíritas kardecistas, os católicos, né? E esquecendo da advertência do Senhor Jesus, que se a nossa justiça não ultrapassar, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum, pode esquecer mesmo, que não herdaremos o reino de Deus, não herdaremos. Então nós perguntamos, quem será ou quem são os escribas e os fariseus dos nossos dias de hoje, que a nossa justiça tem que exceder a deles, né? Mas não, voltando ao assunto, a gente vê as escolas, por exemplo, o ministério adventista, o sétimo dia, né? Eles têm escolas seculares, né? Colégio adventista, e lá, irmãos, para quem, né? Eles têm uma metodologia de ensino, irmãos, zelosa, para levar a compreensão, para que o aluno tenha compreensão das matérias ensinadas, né? E ali ele adquire conhecimento, irmãos, sabedoria, embora que terrena, né, irmão, humana, né? É uma coisa que a gente tem que meditar nisso, pedir direção a Deus a respeito da sabedoria terrena, da sabedoria humana, né? Para quem sabe a história da escola secular, né? Até, eu não vou dizer porque eu não tenho muita certeza, eu acho que foi até na década de 70, era obrigatório somente, o ensino obrigatório era só até a 4ª série, né? Quem tinha a 4ª série era o suficiente, estava bom, né? Bastava somente ler e escrever, e fazer continha lá, mas bom. Depois passou o ensino obrigatório para o 1º grau completo, ficou muitos anos assim, né? Lembro que nos anos 80, quem tinha o 1º grau completo e um curso de datilografia, né, conseguia um bom emprego, auxiliar de escritório, né? Depois foi evoluindo, passou a exigir o 2º grau, né? Já faz acho que uns 30 anos, né, se não me engano, que passou, não, acho que 20 anos, que o 2º grau é a exigência obrigatória. Então são coisas sutis, enganosas, oriundas do Velho Egito, da Grande Babilônia, coisas do Anticristo, né? E que está pegando a muitos de surpresa. Mas bom, cada um vai segundo a sua fé, não vai pelo que eu estou falando não, né? E nós vamos prestar conta individualmente ao Deus dos céus, né? E depois, irmãos, agora para muitas coisas exige curso superior, né? Então, olha que salto que deu, irmão. A exigência da 4ª série, a 4ª série teve uma época que era o suficiente. O que é a 4ª série hoje? 4 anos de dedicação diante de um curso superior. São muito e muito mais anos a mais de exigência para aqueles que desejam, né, possuir escalões confortáveis no reino, na vida profissional. Mas é do reino de Deus, né? Poucos é que se interessa. Mas bom, cada um é cada um e nós vamos prestar conta individualmente a Deus. Mas bom, voltando ao assunto. Então, irmãos, as nossas falas nos denunciam. Há palavras, irmãos, que saem da nossa boca. E o triste, irmãos, que nós pecamos sem saber, né? E o perigoso é que o Senhor considera, irmãos, o pecado cometido sem saber. Lá no grande dia não vai ter como dizer se auto-justificar ou nenhuma apologia humana vingará, não terá valor no grande dia. Não vai adiantar dizer como Adão disse, a mulher que tu me deste, né, por companheira que me deu fruto para comer, né? A sentença, o juízo, a sentença e o juízo caiu sobre Adão, não adiantou nada. Foi Eva mesmo que caiu, né, na lábia da serpente, né? E depois ela seduziu
o homem à desobediência, mas não adiantou nada. Então no grande dia, irmãos, não vai ter esse negócio de dizer: ó Altíssimo, Juiz Todo-Poderoso, eu não sabia, Senhor. Eu não sabia que isso era transgressão, eu não sabia que isso entristecia o Teu Santo Espírito, eu não sabia que isso era malignidade, eu não sabia que isso era iniquidade, eu não sabia. Não adianta, irmão, não vai adiantar, né? Porque o Senhor não considera. Então, e essa verdade, irmão, de que nós pecamos sem saber, né? Irmãos, isso deveria nos causar pavor, espanto e temor diante do Senhor Deus. Deveria nos levar a chorar diante do Senhor. Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos do meu entendimento, Senhor. Ilumina a minha mente, Senhor. Então, o que outras coisas mais? Nós ia ter cuidado no nosso falar, né? Então, o que acontece? Eu vou falar baseado na minha pessoa. Irmãos, eu estou assustado, irmãos. Um tanto assustado é que nos últimos dias, os meus olhos foram como que iluminados, abertos. E uma das misérias que eu enxerguei, estou enxergando em mim, é a falta de sinceridade no meu falar, né? Eu sou mais crente tímido do que eu pensava que eu era. Nem pensar que eu era, eu pensava, né? Tímido, covarde, omisso, né? Falta de sinceridade no falar. Sabe, você está conversando assim com um irmão na fé e ele dizer certas coisas, irmãos, que torna merecedor de exortação e de repreensão, de ser repreendido e de ser exortado. Mas aí eu pego e não digo nada. Não digo nada. Isso é uma covardia cruel, mas cruel mesmo, né? Você vê, entender e sentir, né, que o seu irmão está pecando sem saber e você não diz nada, né? E devemos lembrar, né? Examinando as Escrituras, né, podemos compreender que um dos caráteres do Senhor Deus é o caráter de avisar o homem, mesmo sabendo que o homem não dará ouvido à sua palavra. Foi o que Israel fez, né? Várias gerações de Israel, nós temos que ter cuidado quando nós falamos de Israel, porque é de geração em geração, depende da geração, né? E às vezes nós pecamos, irmãos. É igual falar de Assembleia, Assembleia de Deus não sei o que, Assembleia de Deus não sei o que, né? Está esfriando, está mudando, está entrando, né? Mas nem todas, irmãos. Então nós temos que ter cuidado. Fala da igreja que está em Éfeso, da que você congrega, que você conhece, que nós conhecemos, que os nossos olhos humanos alcançam, né? Que nós alcançamos. Talvez nós não tenhamos contato nem com 10 pessoas por dia, né? Talvez nosso contato máximo ali misturado, junto e misturado, é com 300, 400 crentes ali no grande templo, na sede, né? Aí nós pegamos e falamos de milhões, né? Não estou aqui defendendo o Ministério da Assembleia de Deus, não, né? Mas nós sabemos que os assembleianos são milhões, sei lá, não sei se é 20 milhões ou 30 milhões de assembleianos. Aí os nossos olhos alcançam somente uns 100, 150 do nosso mundinho, né? Da nossa, não sei onde que você congrega, se é em Filadélfia, se é em Minas, se é na cidade de Tiatira, né? Se é em Filadélfia, se é em Sardes, né? Então aí o crente começa a colocar a Filadélfia no mesmo saco que a Laodiceia. Isso é muito perigoso mesmo. Entendeu? Isso é coisa de crente covarde, em vez de ser sincero, não falar e falar do seu mundo, né? Fala assim, olha, na congregação de que eu congrego, né? na Laodiceia, é uma mornidão assustadora. O nosso pastor é assim, 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 pronto, acabou, né? Fala segundo o seu entendimento, né? Cada um fala segundo o seu entendimento. Aí, mas bom, voltando ao assunto. Então, amados irmãos, aí a gente vê, irmãos, a gente vê e entende e sente, né? Por exemplo, os idôneos, aonde estão os mais velhos, os anciãos e as anciãs, as irmãs idosas e os irmãos idosos que vivem uma vida exemplar, irrepreensível, para aconselhar e repreender os mais novos? Aonde que estão, né? Então, o que acontece, né? Bom, hoje, nos dias de hoje, no geral, tá diferente, né? No geral, assim, nos mundos que eu vivo, que eu vivi, né? E que eu vivo, Aí, irmão, para pesar mais ainda a responsabilidade sobre nós, pesa, irmão, que independente de ser mais velho ou mais novo, nós temos que repreender uns aos outros, exortar uns aos outros, né? Eu tenho pecado, irmãos, eu tropeço. Imagina eu que, vamos supor não, eu tenho pecado, eu sou pecador e tenho pecado, eu tenho, irmão. Aí, mas vamos supor que eu tropeço 70 vezes 7 num dia. Parece que eu ando mais tropeçando do que de pé. Aí, irmãos, aparece um irmão meu na fé que tropeça somente 7 vezes no dia. Olha que grande diferença. 70 vezes 7 por 7, né? Mas aí, irmãos, mesmo que eu tropece num só dia 70 vezes 7, né? Pesa sobre mim também a responsabilidade de exortar esse irmão que tropeça somente 7 vezes no dia. E se esse irmão não tiver humildade, né? Não tiver mansidão e humildade, ele vai rejeitar o conselho, né? Então, irmãos,
Vamos pensar aqui. E se uma palavra, um conselho de livramento para a nossa vida, o Senhor se agradar, enviar a nós através de uma mula ou através de um corvo? E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos falar assim: não, Senhor, se o Senhor quiser mesmo me dar o livramento, se o Senhor tem algo para mim, manda através de uma águia, manda através de um anjo, né? Ou através de uma pomba bonita, branquinha. Nós vamos falar isso, irmãos? E o senhorio de Deus, aonde Ele está, né? Então, amados irmãos, o Senhor, Ele vem a nós, irmãos, em formas que surpreendentes, irmãos. Surpreendente, nós temos que ter muito cuidado mesmo. Talvez você tropeça só uma, duas vezes por dia, né? Aí está vindo um perigo, um grande perigo de destruição. Aí o Senhor Deus, você pede o livramento, o Senhor Deus vai enviar o livramento, uma palavra que vai resultar em livramento na sua vida. Aí o Senhor Deus fala assim: não, eu vou provar a fé dele, eu vou provar se ele é manso e se humilde, e vou mandar essa palavra de livramento através de um fracote, de um crente fraco, né? Então, vou mandar através de um que tropeça 70 vezes 7 num dia, né? Aí o Senhor fizer isso, irmãos, e aí vai perder a bênção, vai se lascar, né? Porque o Senhor Deus, Ele é justo, irmãos, né? Ele é justo, né? Não é porque o crente rejeitou que o Senhor Deus vai, né, vai dar a segunda, terceira e quarta oportunidade, não vai dar o livramento, não, irmão, né? Porque Ele é justo e Ele nos prova, irmãos. Ele nos prova. Então, amados irmãos, se nós amamos a Deus e o nosso próximo, se nós somos possuidores do amor de Deus em nós, né? Porque não adianta possuir todos os dons espirituais do Espírito Santo, possuir dons de Jesus Cristo, dons ministeriais, se nós não possuir o dom do Pai, o dom do amor, né? Então de nada adianta. E Paulo falou sobre isso. Se eu não tivesse amor, né, então não adiantaria nada dar toda a riqueza para os pobres, não adiantaria nada disso e aquilo. Então, amados irmãos, se nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações, como evidência do amor de Deus em nossos corações, nós exortaremos e repreenderemos uns aos outros se for necessário, né? Então, o que acontece? E isso não dá para criar na nossa mente, não dá para imaginar, né? Não é fruto de imaginação, né? Tipo assim, a partir de hoje eu vou amar no amor de Deus, vou amar o meu próximo como a mim mesmo no amor de Deus. Não adianta determinar, tem que buscar até receber. Nós temos que buscar até receber, né? Então, se nós não exortamos e não repreendemos os nossos irmãos que estão em perigo, aquele que está em perigo, crente ou não crente, se nós não advertimos o tal a respeito da condenação eterna, do perigo de cair na condenação eterna, então quer dizer claramente, indiscutível, que nós estamos vazios do amor de Deus. Vazio, vazio, vazio.